Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estive recentemente lendo alguns livros do meu Kindle e decidi revisitar os escritos de um autor que ajudou muito a formar o meu pensamento, digamos, político, sociológico, como vocês bem entenderem, e até mesmo científico, que é o Pascal Bernardin. É um autor que eu li quando, na minha brevíssima fase, digamos assim, olavista, tá? Porque eu tava me convertendo e resolvi, então, conhecer alguns autores católicos, tá? E eu era amigo de muitos olavistas na época, e depois deixei de ser, né, olavista, por razões óbvias, tá? Mas um autor me marcou bastante, que foi o Pascal Bernardin, tá? Especialmente por conta de 2 livros traduzidos que estavam disponíveis. Como na época eu morava no Japão e não é barato importar livros, né? Eu gastei muito dinheiro importando livros do Brasil para o Japão. E 2 livros eu comprei para o formato Kindle, que são o Maquiavel Pedagogo e o Império Ecológico. Mas, bem, eu não vou aqui fazer uma resenha completa dos 2 livros, tá? Esse meu vídeo, inclusive, é mais para recomendação e uma breve divulgação, tá? Não tô ganhando nada por isso. Mas é um autor que eu faço questão, tá, de recomendar e divulgar. Ele já estava um tanto esquecido em minha mente, confesso. Mas depois eu do nada lembrei dele e pensei, por que não fazer uma releitura e ver o que realmente esse autor tem de bom? Então, está aqui. O Pascal Bernardin, até onde eu sei, ele é um católico tradicionalista, tá? Eu não descobri em que ano ele nasceu. Confesso que fiz uma pesquisa um tanto superficial, mas é curioso que, fazendo uma pesquisa sobre ele, a data de nascimento não aparece, tá? Ele é muito, digamos assim, low profile. Então não é fácil descobrir a biografia dele, as coisas particulares dele, né? Como é que é a sua vida pessoal. O que sabemos é que ele é formado, ele é matemático de formação, tá? E talvez ele tenha nascido entre os anos 1950, 1960, por aí. E é francês, como bem sabemos. E seus livros foram publicados por uma editora, digamos, os seus 2 principais livros, né? Maquiavel Pedagogo e o Império Ecológico foram publicados pela Éditions de Chiré, que é uma editora, digamos assim, meio underground, né? E é uma editora tradicionalista, é mais ou menos, tipo, é uma espécie de Castela da França, né? Então, é o que nós sabemos sobre ele. Ele, claro, digamos assim, ele é um autor muito marginal. Justamente por conta da sua postura, digamos assim, muito anti-establishment, tá? Ele é um autor corajoso e os seus livros explicam muito bem por que nós vivemos nesse sistema corrupto, não apenas corrupto, mas corruptor, a começar pelo próprio sistema educacional. Se existe um autor que me fez ser um opositor feroz do sistema público de ensino, esse autor é o Pascal Bernardin. Então, o primeiro livro que eu recomendo dele, evidentemente, eu só conheço 2, tá? Então, não me pergunte sobre os outros, porque os outros não foram traduzidos.
O meu francês não é lá muito bom. E eu não vou gastar muito dinheiro comprando o livro da França, né? Pelo amor de Deus, eu não tô podendo. Eu aceito se vocês me presentearem. Mas vamos lá. Primeiramente, o livro Maquiavel Pedagogo, ou Ministério da Reforma Psicológica, é um livro que ele mostra como que a educação ela foi sequestrada por engenheiros sociais para destruir os valores tradicionais. Eu não estou nem falando de valores católicos, tá? Que já seria um grande absurdo e inaceitável. Mas até mesmo os requisitos, tá? Da educação cristã, ou pelo menos da educação tradicional, ela foi destruída pelos engenheiros sociais para transmitir contravalores, com o objetivo de fazer com que as pessoas bovinamente aceitem, digamos assim, esses contravalores da nova ordem mundial. Então, o sistema público de ensino nos dias de hoje serve justamente para isso. É engenharia social, é manipulação clara, tá? E cada vez pior. E cada vez os contravalores vão sendo mais explícitos e mais impostos. Então, a escola, hoje em dia, por conta desses engenheiros sociais, serve somente para manipulação. Para formar bovinos, tá? Para formar gados mesmo. É para isso que serve o sistema de ensino atual. E é isto que o Pascal Bernardin vai ensinar no seu livro Maquiavel Pedagogo. Então, se vocês querem criar um ódio feroz contra o sistema público de ensino, leiam esse livro. Leiam esse livro. E veja que o método Paulo Freire já estava sendo antecipado de alguma maneira pelo americano John Dewey. Tá? John Dewey, ele é o pai do Paulo Freire, digamos assim. E o negócio vai ficar mais explícito ainda com o Jean Piaget, tá? Que já é um mestre mais direto do Paulo Freire, tá? Daquela educação idiota aí que nós estamos vendo hoje, tá? De uma falsa autonomia, tá? De uma falsa, digamos assim, luta de classes dentro do próprio sistema de ensino, de aquela questão de opressor e oprimido, aquela lorota toda, tá? Tudo isso iniciou-se com John Dewey. E, enfim, é o que prevaleceu no mundo inteiro, não apenas no Brasil. É que no Brasil, aqui no Bostil, o pessoal consegue piorar muito o que já é ruim, entendeu? O que já está imposto na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Japão, já é ruim, tá? Mas aqui os caras conseguem fazer pior, tá? Não me pergunte como, mas eles conseguem fazer isso. Então, é o primeiro livro que eu vou recomendar dele, tá? Maquiavel Pedagogo. O segundo livro é mais relevante ainda, mas ele é melhor compreendido depois que lido o primeiro, que é o Império Ecológico. Império Ecológico, a subversão da ecologia pelo globalismo. Tá? Em francês é L'Empire écologique, que foi publicado originalmente em 1997. Tá? Basicamente é o seguinte: a ecologia é o pretexto mais universal hoje em dia para a imposição de um governo global, de uma nova ordem mundial. É basicamente isso. Claro que essa nova ordem mundial ela já foi oficialmente imposta a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Sob o pretexto da preservação da paz. Só que, hoje em dia, o pretexto mais utilizado é a questão da ecologia. E o Pascal Bernardin ele vai denunciar todas as fraudes. Bem, primeiro eu vou explicar como é que funciona esse governo global, né? A partir do uso da ecologia como pretexto. E depois ele vai desenvolvendo, vai explicando as fraudes científicas, né? Que foram colocadas ali.
E a partir do pretexto da ecologia, eles vão impondo contravalores de maneira já política, entendeu? Lembra do Maquiavel Pedagogo? Então, a partir do sistema educacional manipulador, as pessoas já são preparadas para aceitar essa narrativa que vai sendo imposta, com contravalores cada vez piores. Como, por exemplo, a questão da redução da população mundial, porque, sabe, com muita gente no mundo, não apenas a população vai passar fome, né, daquele pensamento malthusiano, mas a partir do pensamento neo-malthusiano, vai começar a ser ensinado que o homem ele vai degradar a natureza, ele vai consumir muitos recursos naturais, vai piorar o aquecimento global, porque vai ter muito carro, muita indústria, muito consumo de energia, essa coisa toda. E claro que para salvar o nosso planeta, também vai ser necessário destruir a soberania dos estados, das nações. Porque é necessário um governo mundial que controle as nações e que puna as nações que violarem o protocolo, tá, de preservação ambiental para preservar a natureza, para ajudar a controlar as condições climáticas, essas coisas todas. Tá? E claro que também para dar uma nova, para fazer renascer, aliás, para fazer nascer, dar à luz um novo sistema econômico, uma nova estrutura econômica, coletivista, tecnocrática, essas coisas todas. E, claro, né? Tudo isso é feito para que a população aceite, a população que já foi manipulada pelo seu sistema educacional, né? Já explicado no livro anterior. Então, temos aqui a ecologia sendo, digamos assim, usada como pretexto para a criação de uma nova ordem mundial, né? Então, meus amigos, antes de deixar claro, existe sim, tá? Digamos, o que nós podemos dizer um tanto impropriamente uma espécie de ecologia católica, tá? Nós católicos, nós temos reverência, nós temos respeito pela natureza por ser uma criação de Deus, uma criação divina. A partir daquilo que nos apresenta a natureza, nós amamos mais a Deus por ser criador de toda essa ordem que nós estamos vendo. O problema, aí, claro, e nós queremos preservá-la, né? Nós queremos ter contato com ela enquanto algo que é da criação. O problema é quando isso é transformado num ídolo. Tá? O problema é quando isso é usado para impor uma narrativa panteísta. E não podemos esquecer que a própria natureza ela existe para nós, homens, humanos, e não nós para a natureza. Nós temos um senhorio legítimo sobre a natureza, dado pelo próprio Deus. Só que os ambientalistas da nova ordem mundial, esses neo-ecologistas, eles querem nos impor uma narrativa que inverte tudo, em que Deus é simplesmente excluído dessa equação e que nós somos servos da natureza e não o contrário. Aí está o problema da coisa. E é isso que o Pascal Bernardin vai denunciar no seu livro, tá? Em que em que essas políticas mundialistas começam a sugerir esterilização, contracepção, infanticídio intrauterino e promoção de valores que vão contra a natureza humana. E a criação de uma religião ecológica, tá? Em que o homem é visto como mal e a terra é vista como uma deusa.
e que a nossa redenção virá por meio de uma esterilização em massa, de uma redução populacional e de uma submissão a uma agenda tecnocrata, ecologista e transhumanista. Então, é isso que é denunciado nesse livro e que recomendo fortemente. E o Pascal Bernardin, ele não exatamente, digamos assim, favorece as ideias, a ideologia da neodireita, neoconservadora, tá? Ou mesmo lavista. Como eu digo, ele é um católico tradicionalista. Inclusive, ele tem um livro crítico ao Vaticano II, né? Que acho que é a Crucificação de São Pedro. Só que eu não li esse livro, eu não tenho acesso a esse livro. Aliás, eu até acho que tem o PDF desse livro em francês, mas não o li. E é por isso que o católico, tá? Mesmo que não é tradicionalista, ele pode ler esses livros com segurança, tá? Porque é escrito numa perspectiva católica. Então, fica aqui a minha recomendação. Leiam os livros desse homem aí, tá? Eu não li os outros, mas que pela qualidade desses dois que eu tenho certeza, tá? De que é também recomendável e muito bom. Então, meus amigos, aprendo com esse autor, tá? A gente aprende também a rejeitar essas ideias globalistas, neomalthusianas, que, infelizmente, já dominam o mundo inteiro, né? Vocês não caem nessa lorota da educação pública, desse negócio de agenda climática e também dessas novas tendências anticientíficas, tá? Em nome de uma idolatria da falsa ciência, né? É como nós vimos nessa suposta crise sanitária, né, da fraudemia e outras coisas a mais. Então, com os livros do Pascal Bernardin, vocês vão criar um saudável, digamos assim, pensamento crítico. Então é isso. Considere me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no X. Também você pode ler os meus textos no Subtech. Eu voltarei a escrever quando tiver mais tempo, tá? Agora, com o meu trabalho, tá impossível. E também ajudar o canal a tornar-se membros. E que voltará a ser atualizado, tá? Assim também, quando tiver tempo. E é isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.